hoje temos uma convidada especial que vai nos acompanhar aqui, que é a Danda Coelho, que é professora, doutora, é maravilhosa, super animada. Vamos ter um bate-papo aí falando sobre um projeto, Mulheres Cuidando de Mulheres. E quem me acompanha hoje nesse bate-papo é a Júlia. Seja muito bem-vinda, professora. Não consigo não chamar de professora. Adoro! Professora Danda. Vou deixar a apresentação, porque o currículo é grande. Vou deixar a apresentação por sua conta. Fala um pouquinho de você, de como começou esse projeto. Já fez mestrado, já fez doutorado, já publicou vários livros, ajuda mulheres. Como que começou esse mundo todo na sua vida? Tá, vamos por partes. Muita coisa, né? Primeiro, obrigada. Eu amei o convite, não pensei duas vezes antes de aceitá-lo, porque realmente o trabalho que vocês estão desenvolvendo é algo fenomenal e eu fico muito feliz de fazer parte da história desse trabalho. Sobre o professor, antes de me apresentar, se existe um título que muito me agrada, é o de ser professora. Só tem uma forma que me chamam que adoça mais a minha alma e o meu coração do que professora, que é mãe. Não tenho sombra de dúvida. Então, como só duas pessoas podem me chamar de mãe nesse mundo, o professora é que o tempo todo tá me acariciando quando eu escuto, prof, eu já viro. Ai, quando não é comigo. E você pediu para eu falar de mim. Eu sou professora há 25 anos, em graduação, em pós-graduação, e eu digo que a gente tem que ouvir mais as crianças, sabe? Porque quando eu era criança, a pergunta que era feita, o que você vai ser quando crescer? Típica. Eu vou ser professora de gente grande. Eu nem sabia o que era uma universidade, mas eu sabia que eu ia ser professora de gente grande. E nessa trajetória acadêmica, sim, resumindo, eu sou jornalista, eu sou bacharel em Direito, fiz algumas especializações, mestrado e doutorado em comunicação. Fim do doutorado, fui atrás de mais uma especialização na psicanálise. 11 livros publicados até hoje, vamos ver daqui para frente, ainda tem chão, porque esse ano já foram 2. E o Mulheres, na verdade, surge junto com a ideia da psicanálise. E eu não poderia, daqui a pouco a gente fala do Mulheres, eu só não quero ficar com a palavra toda para mim, mas o Mulheres surge concomitante à psicanálise. E eu sabia que se eu ia abraçar essa causa, se eu ia erguer essa bandeira, e bandeiras podem ser cortadas com alguém com uma tesoura ou com qualquer outra coisa na mão, eu tinha que ter embasamento. E aí vem a psicanálise. Estamos na luta, meu bem, uma luta que não se encerra nunca. Nossa, muito legal. Mulher, eu não sei se é impressão minha, não sei se vocês concordam, mas as mulheres, eu acho que elas são mais desunidas. Então, quando mulheres cuidando de mulheres, que bacana. Porque às vezes parece que os homens, não sei se eles são mais unidos do que nós, mulheres. Enquanto as mulheres, elas se unem contra elas mesmas, né? Então, a famosa rivalidade feminina. Tem muito conflito. Então, meninas, assim, eu penso que essa é uma fala da geração da minha mãe, tá, garotas? Por favor, ela é mais aqui... nova que eu. Eu tenho mais idade que todas vocês. Eu tô me sentindo velha. Então, porque você é uma pessoa que tá me parecendo retrógrada, gata. Simples assim. Porque nós não podemos ter rivalidade. Nós não podemos, nós temos. Não, mas o que eu sinto hoje, agora, né, brincadeiras, é a parte, porque é lógico que você é bem mais pra frente do que eu, porque por mais que eu tente, eu venho de outra geração, né? Mas eu percebo que a ficha caiu, sabe, gente? A ficha caiu e aquele excesso de rivalidade, onde as mulheres se davam um beijinho e viravam as costas e ela é insuportável, enquanto os homens se xingavam e depois, cara, esse cara é demais. Eu acho que isso mudou bastante. Pelo menos eu percebo, faz 5 anos que eu me separei, depois de um casamento de 21 anos, e todo mundo me disse que eu sofreria muito preconceito, que eu sofreria muita discriminação, principalmente por eu ser uma pessoa expansiva, brincalhona, que adora um decote e uma saia justa até hoje. E quem não gosta, não é? Ai, eu adoro. Tem gente que diz, você tem idade pra isso, eu tenho idade pra fazer o que eu quiser. Exatamente. Não enche meu saco, né? E eu não senti, menina.
eu não senti preconceito, sabe? Por isso que eu falei que eu vou contra a fala de vocês. Eu senti muito acolhimento. Eu não sei se eu tive sorte, se eu tive a bênção de ter as pessoas certas no meu caminho, mas eu realmente não senti essa rivalidade. E aí, nesse processo de reaprender quem nós somos, quantas vezes eu saí sozinha e garotas virem falar comigo, assim, mulheres, né? Ei, gata, tá sozinha? Tá meio perdida? Vem, fica com a gente. Ai, que Sabe? Então, olha, esse mundo da rivalidade, eu vou te falar, eu só conheci quando eu era adolescente. Porque hoje, já passado de 50, eu ainda ele não faz parte pra mim mais. Eu vejo isso também, eu tava conversando. Eu fui num bar e eu fui sozinha, mas era um bar de show de comédia. E fui sozinha, comentando com uma menina da idade da Júlia, assim, dela, nossa, eu acho o máximo isso. Esses dias eu fui num lugar, também tinha uma mulher sozinha, deu, olha, como sou empoderada. Então eu acho que eu vejo realmente que a visão que tem hoje de uma mulher, entre aspas, sozinha é outra, né? É. Porque antes, nossa, coitada, né? Isso. Não, guria, você não vai acreditar nisso. O termo é encalhada. Não, Encalhada. eu usei essa expressão coitada ontem, porque uma amiga minha me ligou, super feliz, pra dizer que finalmente tinha saído a papelada do divórcio dela. E olha que ela já separou dele, sei lá, 500 anos aproximadamente. Mas eu falei pra ela, guria, como é diferente, né? Porque quando saiu o papel do meu divórcio, eu fiz a festa do divórcio, né? Olha. Posso até contar pra vocês sobre a festa do divórcio. Existe a despedida de solteiro e agora a despedida de casado. Exato. Não sabia? E eu falei pra ela, vamos comemorar. E eu falei, como o nosso olhar muda, que eu tava falando do termo coitada. Antigamente, quando eu perguntava né, sobre a tua vida, e a pessoa dizia, eu sou divorciada, e eu pensava, ai, que dó, coitada, gente. Tá sozinha. Aham. E hoje, quando a pessoa diz, eu sou divorciada, eu digo, oh, glória a Deus, parabéns, amiga, né? Então, é isso, nosso olhar se modificou demais da conta. Porque pra divorciar, você tem que ter coragem. Então, Sim. você falava sobre empoderamento. Para separar, para divorciar, você tem que ter muita coragem. Porque você não sabe o que tem do outro lado do caminho, do outro Sim. lado da porta. E não é fácil. Eu não vou dizer pra mulherada, vem, é super legal. Porque é mentira. Sim. Mas, muitas vezes, é necessário. Assim que nascem mulheres. E, na verdade, as mulheres, o processo do divórcio delas é muito mais longo, né? Eu acho que eu li um estudo que falava que as mulheres, elas demoram muito mais para se divorciar do que os homens, porque os homens, eles decidem, eles não estão nem aí. Agora, a mulher, ela pensa muito mais, ela pensa na família, ela pensa nos filhos, ela pensa em tudo. Então, assim, o processo do divórcio para uma mulher, para tomar essa decisão, é muito mais pensado e realmente é um divisor de águas, assim, não é fácil, né? Mas é uma mudança total de vida, de parceria, de tudo, né? Porque o que acontece, Nelise? E isso é uma das coisas que eu precisei do embasamento da psicanálise e agora no meu atendimento no Mulheres Cuidando de Mulheres, eu tenho absoluta certeza do que eu tô falando. Homens, via de regra, eles não se divorciam. Como assim, Danda? Eles se acomodam. Isso. Os homens, eles, ao contrário do que diziam lá atrás, que as mulheres passavam da mão do pai para a mão do marido, hoje a gente diz que os homens passam da mão da mãe para a mão da esposa. Os homens dessa geração, assim, que hoje tá 40 a mais. Super tá? concordo. E aí o que acontece? Esses homens, eles não têm coragem de se separar. É um passo que eles não conseguem amadurecer. Um homem dessa geração, ele só se separa quando ele se apaixona loucamente por outra mulher e faz uma substituição. Exatamente. É Então, nessa questão mesmo. Assim como ele saiu da mãe e foi para a esposa, ele sai da esposa e vai para aquela que um dia foi amante e que agora vai se transformar na sua próxima companheira. Esse é o processo masculino. A mulher não. A mulher, ela amadurece durante muito tempo. Ela tenta, ela vai atrás de ajudas, de soluções. E quando a mulher diz, chega, Cansei? você acredite, ela não vai olhar para trás. Ela leva muito tempo para esse amadurecer. Como você disse, ela pondera a educação dos filhos, ela pondera a saúde mental do seu esposo, ela pondera a vida financeira dos dois, como que vai ficar. Então, quando ela diz chega,
eu não acredito que você consiga fazer essa mulher olhar para trás. Verdade, porque ela já pensou no todo, né? Já tá tudo calculado. Bom, eu conheço mulheres que já estão se programando para separar, já estão decididas, e elas têm um plano de ação para daqui 2 anos. Então elas já estão fazendo isso, aquilo, aquilo. Planejamento estratégico, né? Exatamente, você já tá... Como me vejo daqui 2 anos. É isso. E você acredita que as mulheres se doam muito dentro do relacionamento, diferente dos homens? Se desgastam mais do que os homens? Amada, assim, ó, eu acredito que, via de regra, as mulheres são de se entregar mais. Tanto que, se você perceber, nós somos muito mais, independente de estarmos completamente empoderadas ou não, somos muito mais de serviços, de entrega, fazer uma comidinha, preparar um ambiente, comprar um vinhozinho, né? Datas especiais, decorar, comprar, fazer. Esses atos de entrega, esses atos de serviço já demonstram o quanto a mulher realmente, de alguma forma, ela se coloca mais dentro daquele relacionamento. Eu digo assim que os neurônios masculinos, não é por mal, né? Os neurônios masculinos não conseguem muitas vezes fazer essa conexão para que eles tenham tantos atos de entrega. O que não quer dizer que eles sintam menos e amem menos do que nós. Eu sou eu sou uma princesa, na verdade, mas eu sou uma Fiona, a princesa que me define. Eu sou uma mulher que não consegue ter muito desses atos de amor. Eu sou uma mulher com um lado masculino, mas não faça essa pergunta, porque, com todo respeito a todos, eu sou hétero, mas eu sou uma mulher com um lado masculino muito evidente. Eu não sei o que aconteceu lá no momento em que eu fui concebida. Não, eu acho que como você tem essa energia sempre à frente, sempre eu vou, eu faço, acaba sendo o que você chama aí do lado mais masculino, porque é aquela pessoa que toma sempre à frente, que se espera, né, que o homem seja o protetor, que o homem faça, que o homem tudo, e a mulher, ela fique mais na retaguarda. E você não, eu faço, eu posso. E os homens têm medo disso. Não sei se já reparou. Na verdade, Denise, essa tua fala me remete a 2 falas que eu tive essa semana. Olha que loucura, tá? Uma delas, um vídeo que eu postei lá no Mulheres, acho que foi semana passada esse vídeo, na verdade, onde eu dizia que uma mulher forte não é uma mulher que não tem medo, não é uma mulher que decidiu ser uma heroína. Uma mulher forte, como é o meu caso, é uma mulher que não teve escolha. Nós não tivemos escolha, é fazer ou fazer, e a gente acaba tomando a frente. Entretanto, eu escutei algo, com a tua outra fala também, que foi o seguinte: você é uma mulher forte, né, Danda? Você é a mulher que diz, não precisa, deixa que eu faço. Mas, com certeza, no fundo da tua alma, tudo que você quer é alguém que apareça e diga, eu sei que você faz, gata, mas me deixa ajudar? Exatamente. Inclusive, essa fala da Annelise me lembrou uma coisa que eu vejo muito na internet de coach de relacionamento, falando que se a mulher quer um homem forte, ela tem que se deixar ser mais frágil para o homem cuidar dela. Sim, eu já ouvi muito, dando a sua energia masculina, tá interferindo ter que fazer, talvez energia. Afete e traga alguns princesos. Ai, tô fora dos princesos, tô fora, então me deixa como eu tô, não me tira do meu lugar, porque não dá. Um homem que chegue perto de mim para ser mais princesa do que eu, e olha que eu sou uma Fiona, né, tá complicado. Você não é uma Fiona, é de dia de um jeito e de noite de outro. Como a Fiona do filme, né? De dia uma princesa, de noite... Só Deus sabe. Mas eu acho mulher versátil. Mas eu acho que a gente, eu também sou um pouco assim, mas eu acho que por eu falar mais baixo e tal, as pessoas me têm como pessoa mais calma. Mas eu vejo nas ações, os homens, eles não têm a iniciativa que a gente tem. Se eles tomarem a frente antes da gente, mas não... A gente é mais rápida. Ela tem que fazer, então, já tava fazendo. E o homem não tem essa iniciativa. Eu não sei, eu vejo isso hoje, né? Não tem mais a mesma iniciativa que talvez tinha no passado, de ir fazer, até aquela piada que faz, né? Pedir 10 vezes pra fazer aquela coisa. A mulher de hoje em dia, ela vai lá e faz. E outra, tem o perfil também que é aquela que não faz, vai lá e chama o marido de aluguel, vai lá, ó.
Bem Passa aí pra gato de mim. preferência, né? Bem Inclusive, gostosão. eu vi mulheres que estão usando inteligência artificial pra tirar foto de um problema que tem na casa e colocar a IA pra criar um homem resolvendo o problema. Eu vi assim, isso aí sem também. camisa. É Aí manda pro marido e o cara fala, o que esse cara tá fazendo? Tira ele daí, tira ele agora. Mas assim, é isso, né, que você disse, será que eles não têm iniciativa? Mas eu acho que a gente também tem iniciativa demais, né? E a gente assusta. Eu sei que eu sou uma mulher que assusta homens. Porque, como você disse, além de eu ser uma mulher forte, por falta de escolha, né? Ser uma mulher que estuda muito, que, né, tá sempre envolvida, levantando bandeiras, lutando por mim, pelo próximo, pelos meus. Veja, eu assusto. Sim. Então, a pessoa, ela chega perto de mim, ela já chega com o pé atrás, né, gente? Eu tenho que admitir isso. Sim. Aí já disseram, Danda, faça de conta que você é um pouco mais menina. Eu digo, mas eu não consigo. Não tem como. Porque eu tento equilibrar minha voz. Daqui a pouco eu já tô... Então não tem jeito, gente. Essa sou eu. Tem algum homem forte aí, sabendo o que quer pra vida, a gente pode até conversar, tá? Caso contrário... Nossa, isso me fez lembrar outra coisa que eu não sei se seja eu posso muito contar. empoderado. Gente, é impressionante. Mas é que tem essa questão que o homem, ele quer ser mais forte, estar acima. E o que acontece é que os homens que vêm encontrando por aí, ninguém está acima. Vamos se então. preparando, Então, Amada, vamos. eu acho que é Façam justamente essa doutorado, questão. pós-doutorado, psicanálise, publiquem livros e contratem a Danda. Olha, não precisa fazer o doutorado, mas me contratar já é algo que ganha ponto. Mas eu acho que é essa questão da Annelise que ela disse. Justamente o homem, ele quer se mostrar como alguém muito fodão. E daí, quando ele encontra uma mulher que ela é fodona, ele vai mostrar o quê pra ela? Ele vai correr atrás de uma mulher que não tem tanto a oferecer. Porque daí ele pode ser o fodão pra cima daquela mulher. Tá, amada, mas vocês já pararam pra pensar que a gente, sem perceber, nessa colocação, a gente tá repetindo as falas machistas que a gente tanto combate? Porque assim, ó, a hora que nós dizemos, também tenha seu doutorado, também publique livros, também não sei o quê, a gente tá admitindo que o homem precisa pra chegar... Vou falar de mim, porque eu não gosto de falar dos outros, tá? Não, porque daí não é fofoca, né? Como eu digo, querem fazer fofoca de mim, me chamem, porque eu sei coisas que vocês não imaginam. Tem coisa que até Deus duvida. Então, assim, eu não posso partir da premissa, isso é uma coisa que a gente tem que mudar no nosso cérebro, tá? Que o homem, para chegar perto de mim e conquistar meu coração, ele precisa ter mais estudo do que eu, ter mais condição financeira do que eu, ter um apartamento melhor que o meu e ter um carro melhor do que eu. Porque se eu coloco isso tudo como condição, eu estou me colocando naquele papel que eu tanto combato. Sim. De que eu quero um homem para, de alguma forma, me custear e me cuidar. Sim. E aonde que está aquela igualdade que a gente tanto apregoa? Mas justamente Sim. isso é errado tanto pro homem quanto pra mulher. Mas eu vejo muito esse pensamento sendo disseminado assim de, mas você quer um cara que cuide de você, mas você faz muita coisa. Então um cara não vai achar atrativo você porque você é muito boa demais pra ele. Então, mais nesse sentido, assim, que eu Isso, falei isso, precisa ter tudo isso. Porque os homens não Eles não se querem ser sentem menos. confortáveis em ser menos. Exatamente Então, isso. provavelmente, usando o seu exemplo, né? Provavelmente o homem só vai se sentir no mesmo patamar que você, estando no mesmo patamar que você. Aí os Exatamente. outros, eles fogem, porque eles se sentem menores. Não melhor do que você, Não, mas eu pelo entendi. menos... O que eu penso, assim... É o jeito que eles se sentem. Sim. Mas para nós, mulheres, né, já que o trabalho que eu tanto amo, que virou meu projeto de vida, Mulheres Cuidando de Mulheres, está aí, é o nosso foco. O que importa de verdade para nós, mulheres? Vocês já se perguntaram? Pelo que eu saiba, nessa mesa, temos 3 mulheres de 3 idades diferentes e as 3 estão solteiras, né? Vocês já pararam para analisar o que vocês querem num homem? Que tipo de homem vocês pretendem atrair? E aí eu digo que existe dentro de nós uma seleção natural. Por exemplo, tudo bem que... Eu vou falar de mim de novo. Tudo bem que você não precisa ter um doutorado para ser alguém com quem eu me identifique. Mas uma mulher que tem um doutorado vai querer um homem que saiba conversar bem, que tenha jogo de cintura em qualquer assunto, que consiga transitar em todos os tipos de ambiente. Então, só que isso não é sobre titulação.
Isso é muito mais sobre a vida, a forma, o equilíbrio caráter, social. isso. Então eu não tenho como me relacionar com uma pessoa com zero cultura formal, né, sobre estudos e títulos, porque isso vai impactar na forma dele falar, na forma dele se portar. Então é nesse sentido, Sim. entende? E às vezes eu digo até, existem pessoas que talvez sejam as pessoas mais incríveis do mundo, num mundo qual eu jamais vou me relacionar amorosamente, dizendo, né? Porque acaba que as coisas não casam. Então Sim. é muito mais do que títulos. Sim. Dizem que os opostos se atraem. Eu acho que os opostos se estressam. Não sei. tem como, não tem Não. como. Mas quando se gostam de verdade as duas pessoas, eu acho que não, tudo isso é esquecido, Eu né? cheguei a ter uma conversa sobre isso com uma das minhas amigas e ela falou que vocês podem ter gostos opostos, mas nunca expectativas opostas dentro do relacionamento. É isso aí. Exatamente. E eu digo o seguinte, tem valores que são simplesmente inegociáveis, né? Uhum. Tem premissas que são inegociáveis. Então, quando você conhece alguém, o teu descartar ou aceitar não se trata do título. Você vai, mas tem questões que não fazem sentido. Por exemplo, eu vou falar pra mim, tá, gente? Pra mim, é inegociável uma pessoa que faça uso de entorpecentes. Ai, mas isso é preconceito, porque não sei... Eu não quero saber do que você chama. Pra mim, é inegociável. Não serve. Não serve. E assim, não tô dizendo que a pessoa não tem caráter por conta disso. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu sou uma pessoa que levanta às 5:30 da manhã para começar a minha rotina. E eu não consigo nunca me deitar antes das 11:30, meia-noite. Como que um cara que tá na brisa vai acompanhar? Entendeu? Pra mim não dá. Teve outra vez, por exemplo, conheci um cara super gente boa. Um cara muito, não posso falar muito, senão vou identificar quem é. Que é um cara conhecido aí na sociedade. Mas um cara super gente boa. Só que por conta do trabalho dele, toda noite ele estava em bares, estava em restaurantes, estava fazendo ingestão de álcool. Eu adoro minha cervejinha. Adoro. Mas como que eu levanto, como que eu foi horrível, como eu que levanto, uma doutora em comunicação falando como que eu, ai que bonito, como eu que levanto 5:30 da manhã, que trabalho feito uma maluca, vou me envolver com alguém que está, por mais que seja o serviço dele, mas todas as noites nos bares, nos restaurantes de Curitiba fazendo ingestão de bebida alcoólica. Obrigada, querido. Não dá. Não bate, entendeu? E ao mesmo tempo vale pro contrário. Como que ele se envolveria com uma pessoa que não gosta de álcool, ou talvez Não, eu gosto. Não me difame, eu gosto. Não falando de você, falando de um outro contexto, totalmente diferente. Mas é que a ficha dele ainda não tinha caído, entendeu? Que não dava por conta disso. Mas é verdade, porque a gente olha pra gente, que é a aguinha aí, gata? A gente olha pra gente, mas pro outro nós também não servimos. Sim, então tem os consegue dois perceber lados da como não moeda. é sobre caráter? Porque eu sei que eu tenho um excelente caráter, mas às vezes as minhas qualidades, a minha rotina não encaixa na de outra pessoa. E o que as pessoas não pensam? Relacionamento é uma coisa que você escolhe. Você vai, assim, tem coisas que a gente não escolhe na vida, mas relacionamento a gente escolhe. A gente vai escolher um relacionamento que a gente vai se estressar? Pra quê? Você já sabe que Fique vai dar errado. sozinha, então. Por exemplo, se eu continuasse, né? Eu encontrei 2 vezes, né, com ele, além do círculo de amizade, 2 vezes sozinho, mas a gente tem amigos em comum. Pra que eu ia alimentar aquilo? Eu sabia que não ia dar certo. Ele fez alguma grosseria com você? Nenhuma. Ele tem cultura? Tem. Ele tem condição financeira? Tem. Ele tem estética que te agrada? Tem. Eu não vou falar em beleza, porque Ela beleza deu é um relativa. sorrisinho. Ela gosta. Eu gosto. Bom, tem. Lembranças. Mas assim, ó, eu não vou apostar numa coisa que vai dar errado e que eu vou me estressar. Sim. Eu vou me estressar. Relacionamento é totalmente opcional, gente. Você vai se estressar pra quê? Não. É sobre isso. Fique sozinha. Mas é que as mulheres têm dificuldade de dar esse não. Muitas vezes elas veem que não vai dar certo, mas elas insistem por todo o resto. Ou até a mulher pode ficar pensando, vejo muito isso. Ai, mas e se ele for o amor da minha vida? Ai, para. Daí você Ai, gente, diz, 8 Deus, bilhões se de não for... pessoas no mundo. Não. Daí você Pelo aquela amor de Deus. besteira que a mulherada faz. Eu também faço, tá? Deus, se ele não for pra mim, me dê um sinal. Cai um raio na tua cabeça. Você finge que não vê. Deus, me dê um sinal. Cai uma árvore na frente do seu carro. Não, você não viu. Ah, dá licença. Eu sou a dos sinais. Eu vivo falando, Deus, me dá um sinal. Eu tava falando esses dias, me manda um sinal que eu não tô entendendo. Você sabe o que eu falo? Vamos mudar esse olhar, Nelise.
Mas isso não era em questão amorosa, era outra, era trabalho, mas eu vi pedindo sinal. Pra tudo, tá? Sim. Então vamos lá. O que eu ensino para as minhas mulheres, do Mulheres Cuidando de Mulheres? A mesma coisa que eu aplico para mim. Quem acredita, né? Seja num Deus, numa divindade, seja lá no que for. Eu, no caso, acredito em Deus. Eu digo para ele assim: Deus, de olhos fechados e tudo, me permita ler, compreender. Por quê? Porque os sinais nos são entregues o tempo todo. Mas a gente não entende. A gente não sabe ler. Exatamente. É como me entregar um livro de como ser feliz escrito em grego. Eu não manjo de grego. Então as respostas, elas estão em pequenos encontros, como foi a nossa conexão hoje. As respostas estão numa esquina que você caminha. O que eu peço é: Deus, me dê sabedoria para interpretar todas as suas falas e os seus sinais. Já pedi assim também. É isso. A gente tem que aprender a pedir, entende? E aí, às vezes, coisas ruins acontecem na minha vida e eu digo: obrigada, muito obrigada. Por exemplo, entendi, né? A minha filha tá ali e ela é prova do que eu tô falando. Eu nunca perco o horário. Eu nunca me atraso. Eu acordo antes do despertador, por mais cansada que eu esteja. Quando a gente perde a hora, a gente agradece, porque nós fomos cuidados, protegidos de algo que iria nos acontecer. E quem perde a hora sempre... Não, mas aí chama relaxa, diferente. Não tá perdoado. Rabo ao vivo, gente. Não tá perdoado. Aí relaxa, isso é relaxa, tá? E um dia desse eu quis me estressar por alguma coisa, a gente pegou caminho errado e acabou atrasando para algum compromisso, e a minha filha olhou para mim: mama, calma, você não diz que essas coisas acontecem para nos proteger? Eu olhei: cara, obrigada, amiga. É isso, é que eu chamo minha filha de amiga, né? Porque ela é minha amiga mesmo. E eu disse: é isso mesmo, amiga. Obrigada por me lembrar. Porque às vezes a gente esquece daquilo que a gente mais acredita. Sim, a gente fala pros outros, mas às vezes precisa ouvir, né? Esquece de aplicar pra gente mesmo. Mas aí como funciona o projeto? São palestras, né? Até pras mulheres que agora ficaram empolgadíssimas, querem esse bate-papo. A gente quer muito saber sobre o projeto. Já estamos dentro, já. Então vamos lá. Mulheres Cuidando de Mulheres. É um perfil no Instagram que eu abri. Então, primeira coisa, ó o merchan da gata aqui. Vai lá agora no Instagram e digita Mulheres Cuidando de Mulheres. Você vai encontrar essa lindosura que tá assim, ó, lá na foto. De esmalte laranja? Nessa foto eu não sei se ele tá laranja. As calças talvez. A calça, depois eu fico de pé pra mostrar a calça que eu tô usando, que é mais alaranjada que a minha unha. Coisa mais linda desse mundo. Mulheres Cuidando de Mulheres, lá no Insta, ele surge agora em outubro, fez 2 anos, apenas 2 anos. Já são mais de 18 mil pessoas em 2 anos de maneira orgânica. 18 mil pessoas, não sei quantas palestras, não sei quantas entrevistas, 4 livros do Mulheres, eu tenho 11 no total, mas 4 já foram do Mulheres. Capacitações, palestras em escola, capacitações em multinacionais, gente. Por quê? Não posso dar nome, eu acho, né? Não sei se pode, mas assim... não sei. A cara feia lá. Não pode. Ele me olhou assim, ó. Fizeram uma cara suspeita ali na produção. Ainda bem que eu perguntei. Não, então, até em multinacionais. Por quê? Já vou explicar, que senão você vai achar que eu posso estar maluca, né? Às vezes eu sou, mas não é o caso. A ideia do Mulheres surge por conta da minha própria história de vida, pelas dores que me atravessam. Eu fiquei 21 anos casada, separei faz 5 anos, e eu lembro que quando eu tava naquele fundo de poço e era pandemia e eu não tinha acesso a amigas e eu não podia sair, eu chorava no colo da minha filha. Ai, que dor, me arrependo porque gerei uma dor, né? Quem machuca, quem machuca a árvore fere o fruto. Né? Não tem como uma árvore doente dar frutos sadios. Então eu adoeci meus filhos nessa época, coitadinhos. Mas tudo bem, processo que a gente precisava passar. E eu chorava no colo da minha filha e eu dizia: amor, o dia que a mamãe estiver bem, a mamãe vai fazer alguma coisa para ajudar as outras mulheres e os seus filhotes que estejam vivendo essa dor que a gente vive hoje.
Eu achava que seria por meio do direito, um direito de família, alguma coisa assim. E até que alguém, não sei quem, talvez a minha amiga que trabalha com marketing digital, falou: amiga, os melhores conselhos que eu recebi foram de você. Por que você não grava vídeos aconselhando mulheres? E assim surge o Mulheres Cuidando de Mulheres. Com os vídeos, aí eu fui fazer, antes dele surgir, eu fui procurar um embasamento científico, fui fazer o curso de psicanálise, para não ficar só na minha experiência pessoal, né? Uhum. E comecei a gravar vídeos falando como que é o recomeçar, quais as dores que a gente passa, o que a gente vai encontrar na hora propriamente dita do divórcio, as dúvidas que a gente tem. E as mulheres começaram a se conectar e perceber que a dor delas não era só delas, que elas se repetiam nas histórias de outras mulheres. E assim começam as nossas conexões. No início, eu só aceitava mulheres nesse perfil. Depois, eu entendi o quê? Que os homens também precisam entender como nós estamos pensando. Nós não estamos aqui mulheres contra homens. Pelo contrário, particularmente a gente curte os meninos, né? Eu curto. Mas a gente tá os meninos os meninos ali da produção estão aplaudindo. Eu curto, gente, é sobre isso. Quem não curte tá tudo sob controle. Eu curto. Só que a questão é que as mulheres hoje têm muitos apoios de redes, apoios de coletivos de mulheres, apoios parará. E os homens não têm. Então a gente está caminhando e está exigindo deles posturas que eles não podem nos dar por apoios que eles não recebem. Eles continuam repetindo as histórias que eles erraram, mas que eles não conseguem caminhar. E aí os homens entram nesse processo também. E eu tenho muito homem que me procura e não é desse jeito. Me procura para pedir orientações e aconselhamentos, né? Então, mulheres vai nessa vertente. Por que eu falei de multinacionais? Porque aí vem a lei também olhando para a mulher, porque é uma mudança social. Não é uma mudança nossa, é uma mudança social, né? Então, a sociedade passa a olhar para as mulheres, porque apesar de sermos maioria em termos numéricos, nós somos minoria em termos de legislação, expressividade e respeito. Por isso que nós somos chamadas de minoria, mesmo sendo maioria, né? Pois bem, aí vem mudanças. Tem uma das leis, por exemplo, que é a que eu mais trabalho em capacitações empresariais, organizacionais, que é uma lei que altera a CLT, impondo que todas as empresas que tenham CIPA constituída, elas façam anualmente uma capacitação para os seus funcionários e funcionárias sobre assédio moral, assédio sexual e demais práticas intimidatórias no ambiente de trabalho. E comprovem que capacitaram os seus funcionários. É nessa vertente que eu entro. E nas empresas, como eu dizia. E é muito lindo, porque, por exemplo, já teve empresa que me contratou para momentos diferentes. Um auditório lotado de mulheres, um auditório lotado só de homens. Escutem, né? Foi lindo, porque é o que eu digo, o nosso discurso ele tem que ser adequado a quem nos ouve. Então eu vou informar o meu sobrinho, que eu amo como se meu filho fosse, de 10 anos, sobre uma situação triste que a tia viveu, eu falo de um jeito. Exatamente. Eu vou falar para o meu filho, que tem exatamente o dobro da idade dele, que tem 20 anos, eu vou falar de outro jeito, certo? Quando eu tenho um auditório lotado de homens e outro lotado de mulheres, eu vou falar de formas diferentes, mas eu vou levar o recado da mesma forma. E isso é maravilhoso. Então, por isso que a gente reclamava tanto dos homens, mas se você visse as perguntas que eles me fizeram, gente, sério, eles estão perdidos. Eles também não sabem como agir. Teve um que chegou a falar assim, tá, professora, desculpa se eu estiver sendo grosseiro, mas então a gente não pode mais elogiar, dar uma cantada numa mulher no bar. Falei, não só pode como deve, né? Mas aí tudo tem limite. Você sabe, né, se a mulher tá te dando trela ou não. Você sabe, você tem que sentir se você tem abertura. Sim. Né? Você não pode vir de palhaçada enfiando a mão no corpício dela e chamando ela de gostosa. Isso você não pode fazer. Aí eu perguntei pra ele, pra encerrar essa fala, né? Perguntei pra ele assim, amor, você tem filha? Tenho.
Que idade? Era uma mulher, assim, de uns 20, 22 anos já. Falei, se ela chegar em casa e contar que no bar o cara agiu exatamente como você age com as mulheres, isso te deixa tranquilo? Ou isso te dá raiva, vontade de arrebentar a cara desse cara? É sobre isso. É assim que você vai agir. Pode um cara chegar na sua filha? Deve. Mas como chegar? Como agir? Os limites, né? É isso. É bem simples. É importante trazer os homens para esse meio, porque homens não são ensinados a expressar sentimentos. Tem todo um estigma social de que homens que demonstram sentimentos, eles são fracos. Então é importante falar sobre homens e sobre sanar as dúvidas deles também. Como se não fosse uma coisa besta, porque nenhuma dúvida é uma dúvida besta. Amor. E assim, ó, gata, tem mais. Somos seres humanos. Entende? Nós temos que ser ensinados a amar e nós temos que ser ensinados a ser amados. A gente tem que saber receber o amor do outro também. Isso é importante. Então, e os homens, eles não buscam, né, ajuda igual as mulheres. Porque as mulheres, elas buscam ajuda, elas buscam conhecimento, elas buscam psicólogo, elas buscam. E o homem, eu não sei, parece que ele fica mais acomodado. Então, acaba que a opinião, né, igual você disse, eles estão perdidos, né, porque eles ficam naquele mundo ali, eles meio que não sabem o que fazer. Eles não sabem pra onde correr, as coisas dão errado. Estão realmente perdidos. E a culpa do machismo também, entendeu? Porque se ele vai procurar ajuda, ai menininha, fracote, cara, não é por aí, é um ser humano como qualquer outro, né? Aí outra coisa, quer ver, falando em relacionamento, a diferença de homem e mulher. Tem um casal. O cara põe par de chifre na mulher. Se a mulher perdoa, ninguém fala muito. No máximo, ai meu Deus, como é que ela aguentou? Nossa, coitada. Se a mulher põe um par de chifre no homem e ele perdoa, cara, tu é um corno manso mesmo. Olha que otário. E ela é uma biscate. E ela é uma biscate, entendeu? Meu, a gente tem que mudar esse olhar. Entende? Até sobre o chifre. Porque isso não é problema seu. Como assim, Danda? Você não sabe o tipo de relacionamento das pessoas. Você não sabe os combinados das pessoas. Exatamente. Entende? Então, quem sou eu para dizer que você deve ou não deve perdoar um chifre? Quem sou eu para falar isso? As pessoas julgam bastante, né? Mas só não é corno quem não procurou saber. Ai, amiga, eu procurei recentemente. Todo mundo tem um chifre. Então, eu dizia que eu não tinha. Recentemente eu procurei saber, eu encontrei um brinde aos cornos. Então vamos, E tá tudo sob controle, não tem problema. Então certo, eu ainda gente. não encontrei. Então, a gente dá uma lixada, ele vai ficando menor. Ai, tá tudo bem. Aí a gente consegue passar pela porta. Mas sabe uma coisa linda? Agora eu preciso contar sobre isso. Porque assim, ó, é muito difícil, eu que cuido de mulheres, é muito difícil você falar sobre alguma coisa quando aquela dor não te atravessou. Então, eu sempre dizia que eu nunca conheci a dor da traição. Eu só conhecia as narrativas femininas. Essas narrativas era a fala da outra, do outro. Eu não estive naquele lugar, eu não tinha esse senso de pertencimento e eu não tinha lugar de fala. Quando isso acontece comigo, eu passo a compreender, inclusive, algumas falas que eu condenava. Porque as mulheres chegavam para mim e diziam, eu tô morrendo de vergonha. E eu surtava e dizia, vergonha do quê? Você não fez nada errado. Quem tem que ter vergonha é ele. Hoje eu entendo. O primeiro sentimento que nos atravessa no momento da descoberta de uma traição, por incrível que pareça, é a vergonha. Depois vem a humilhação, depois vem a raiva. Só que assim, por que vergonha, Danda? Pois é, a gente sente como se publicamente nós fôssemos colocadas como fracassadas. É uma coisa muito esquisita, mas eu digo para vocês, eu senti exatamente o que as mulheres me narravam. E para mim, então, que seja uma bela experiência, para que mais uma vez eu esteja no local de fala, no lugar de fala e possa atender ainda melhor essas mulheres que me buscam. Porque você só entende realmente quando você passa, né? Quando você tá no lugar do outro. Porque daí é o sentimento, né? É diferente de você compreender e outra você compreender e sentir, né? Exatamente, nossa. E quais as maiores dores, assim, que você tem visto que as mulheres ainda passam, né, nessa atualidade, digamos assim? Olha, o separar é a maior das dores. Só que assim,
na verdade, mesmo dentro do processo de separação, o processo que eu digo não é o processo judicial, né? É o nosso processo de amadurecimento, do separar. Nesse processo, eu digo que tem etapas de dores também. As pessoas falam o luto da separação, o luto do divórcio, e falam de uma forma muito ampla, né? A gente tem etapas de dores diferentes nesse luto. E o luto, ele inicia antes da separação propriamente dito. Quando a mulher está amadurecendo aquilo que a gente falava no início dessa conversa, e que às vezes a gente leva anos para amadurecer aquilo. Esse processo da decisão tomada e do agora eu preciso agir é o momento mais dolorido. Passa na nossa cabeça coisas do tipo: não acho que você é doida, você tá pensando isso, tô dizendo aqui pra câmera, corta em mim, produção, tá? Você não é a única que pensa isso. A gente pensa assim: ai, meu Deus, eu tenho que fazer, eu vou fazer, vai dar certo. Ai, que medo. Ai, por que ele não dá um tapa no meio da minha cara pra justificar eu terminar com isso hoje? Dá um motivo. Ai, por que eu não descubro que ele tá me chifrando e daí eu digo que foi por isso que eu separei? Olha, já tem gente se identificando. Eu fui falar com a câmera enquanto eu podia olhar na minha frente aqui. Dá um motivo, dá um motivo, cara. A gente... motivo plausível. A gente... É concreto, na verdade. A gente quer algo concreto. Porque a nossa dor de saber que precisa romper com algo que a gente não consegue justificar para o mundo, ela é muito grande. Além do medo de atravessar essa porta. Como eu disse pra vocês, eu fiquei 21 anos casada. Eu separei, meninas. Eu já tinha 46 anos de idade. Eu não era nenhuma garota. Que foi esse susto? Quantos anos você tem, mulher? Porque, assim... ela falou de um currículo enorme, falou de divórcio. Aí ela vem falar: ai, quando me separei eu tinha 46 anos. E quantos anos você tem agora? 51. Hoje, né? 51. Só ano que vem que muda essa data. Então, assim, mas o que eu quero dizer do 46 anos? Você já parou para pensar o que é recomeçar a vida beirando os 50? Eu peguei o que mais me importava na vida, que são os meus filhos, e depois o meu computador para ganhar dinheiro. Eu fui embora. Você consegue entender o medo que assola essa mulher? Sim. Aquela e tantas outras? Só que a gente tinha certeza, a gente, eu digo, eu e as outras mulheres, a gente tem certeza do que está fazendo. Por quê? O que eu quero para frente, eu não sei. O que eu não quero, eu sei. Sim. Eu não quero mais ficar onde eu estou. Porque a gente vive numa zona de conforto desconfortável. Porque você já sabe o que vai acontecer amanhã. Você sabe até onde ele vai. Se ele vai gritar, se ele vai quebrar alguma coisa. E você já está tão calejada naquela dor que você vive. Normaliza, que né? você normaliza e sabe que consegue suportar. É melhor o inimigo conhecido do que o inimigo desconhecido. Entende por que eu digo que essa é a maior das dores? Porque é quando você precisa deixar para trás o que você conhece para começar algo que não existe garantia, porque a vida não dá garantia. E onde você vai quebrar a cara também. Não tenha sombra de dúvidas. Volta entendeu? a estaca. Vai quebrar a cara também. Mas pelo menos você está em movimento. Exatamente. Você precisa. Você não pode se acomodar. E as... A carinha da Júlia, quer falar, Júlia? Eu fiquei pensativa, não? Não, e as mulheres, elas vivem, né, esse luto, elas vivem o luto da separação no casamento. Isso. Então, No quando elas relacionamento, separam, já tá certo. Então, é normal, dali um ano ou menos que isso, já vê a mulher feliz em outra e tal. Por quê? Porque elas já viveram o luto dentro do casamento. A gente vive o luto antes do casamento. É isso mesmo, guria. Porque a mulher, ela não difícil. decide só vou embora. Ela vai carregando as dores até ela chegar no ponto agora, é o ponto que eu não aguento mais. Não dá mais pra mim. Uma coisa muito linda que eu acho que pode servir para as mulheres que estejam nos assistindo. Quando eu estava nessa etapa, uma amiga me disse assim: Danda, coloque um prazo, escolha uma data para que você faça o que você tem que fazer. Eu falei, mas como assim? Ela falou, se você não escolher uma data, você vai deixando as coisas acontecerem e você perde um pouco do time da coisa. E aí eu lembro que eu defini uma data. Eu falei, não pode ser uma data qualquer. Como eu sou professora, eu amo ser professora, eu vou definir
o dia do professor. O que foi que a Júlia tá tendo um ataque de riso aqui? Falei alguma besteira, Júlia? Não, eu tava com o celular no meu celular, de repente o Google começou a responder as suas perguntas aqui. Olha, seria bom você ter deixado no microfone pra gente saber como que ele respondeu. Defina uma pergunta, não sei o que, e ela começou a dar risada. A pessoa Perdão, não se gente, aguentou. eu não vou encostar mais no celular. segurando. E eu não conseguia desligar. E ela tremia. Como é que é? Você tremelique? Ai, menina, coisa boa! Não. Aí eu olho pra produção, olha a produção tá dando risada. Ah, eu achei mais interessante esse gesto. Desliga. Parece eu na sala quando o telefone toca. Onde que desliga? Vocês não sabem como é difícil segurar o riso quando alguém tá rindo, não gente. Pode rir, eu não me importo, eu adoro. Mas eu dizer que eu defini dia 15 de outubro, dia do professor. E do meu aniversário. É mesmo? Nunca mais vou esquecer. Porque eu sabia que seria aquela profissão que iria sustentar a mim e aos meus filhos e me deixar de pé. Só que assim, é como eu digo, obrigada a Deus pelos sinais e por me permitir interpretá-los. Houve uma situação pavorosa, num sábado, dentro do meu lar. No domingo eu passei em oração, em reflexão e tomei a decisão que no dia seguinte seria o dia de agir. E eu o comuniquei no dia seguinte. O dia seguinte, 12 de outubro. No dia das crianças. Dia de Nossa Senhora. Nossa. Eu não sou católica, sou cristã, mas não sou católica. Mas eu saí dizendo, Nossa Senhora, me cubra com o seu manto de amor e proteja a mim e aos meus filhos, que são seus também. Então, eu me arrepio, quando eu falo, me dá até vontade de chorar. Mas eu digo assim, quando eu vi que dia era, eu falei, é isso. Porque a minha profissão é parte do todo. Eu tenho uma proteção muito maior. E foi o dia que eu fui embora de casa com eles. E 3 anos depois, no dia 12 de outubro, de novo, eu lanço o Mulheres Cuidando de Mulheres. Mas você se acolheu, né? Você vê assim, se acolheu, essa questão divina, né? Que vem tudo. Mas essas mulheres não têm isso, né, no dia a dia. Eu acho que é isso que você sentiu, né? Nossa, eu precisava, às vezes eu precisava de ter esse aconselhamento, essa ajuda, né? E você enfrentou tudo isso. Porque assim, ó, como essa minha amiga me disse algo e chegou até mim, para quantas pessoas eu posso falar? Eu vivo em programas de rádio, de televisão, em podcast, lá as 18 mil seguidores, sala de aula. Para quanta gente a minha voz vai chegar? Eu preciso disseminar isso. Tem um programa de entrevistas hoje também, né? Uma temporada que termina em 2025, 2026, ainda não sei. Tô livre, né? Para você, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: me chamou. Pode ser na escola, pode ser na igreja, pode ser no terreiro de Umbanda, pode ser na praça. Me chamou, eu tô lá. É uma missão, né? É uma missão. Eu vou me fazer ouvir, eu vou acolher. Eu tenho um amigo jornalista também, que uma vez a gente estava num bar, porque a gente saiu de um aniversário. Aquela gente sem limite, né? Quem tem limite é município. Eu não tenho limite mesmo. A gente saiu de um aniversário, a gente foi para um bar. E ele estava perguntando sobre o meu projeto, tal, não sei o quê. E aí, quando eu vou no banheiro, eu vejo uma moça que trabalha na noite e ela passando mal e não sei o quê. Eu fui, cuidei dela, parará, acolhi e aconteceram coisas incríveis naquela noite. Não me coloquem em nenhuma religião, pode parecer, mas não é, não cabe. Mas uma noite assim, de uma revelação absurda, de um cuidado, e ele, quando eu olhei, ele estava chorando. E ele falou para mim, eu precisava ver alguém trabalhando na prática como você trabalhou hoje. Hoje eu entendo e respeito o que você faz. Não é simplesmente levantar uma bandeira de feminista. É cuidar, porque o que eu vi hoje aqui, Danda, até Deus duvida. É isso. Eu não quero ser mais uma pessoa. Eu não nasci para fazer contrapeso no mundo. Eu nasci para fazer a diferença. E eu vou fazer. Que lindo! Palmas. Meninos! Vamos colocar aquela, né? Aquele efeito, né, do nosso auditório. Mas realmente uma missão linda, né? E às vezes são pequenas coisas que vai tocando as pessoas que a gente nem vê. Às vezes
uma publicação, alguma coisa que você tem falado na internet, que a pessoa assiste, até a gente passa por isso às vezes, nossa, isso aqui era pra mim. Quantas coisas me tocam profundamente. Isso aqui era pra mim, daí você vai ver o algoritmo sabendo que você tá triste, só te mandando coisa triste ou só coisa Não motivacional. importa, não importa. É um sinal o de sinal Deus. que você pediu, não disse. Viu? A gente com Não diz. Ah, tá bom, não vou mais chamar de algoritmo agora. É o sinal de vida. Olha, ainda Eu vou por cima é sinal de- debochada essa menina, né? Sabe que um dia, quando eu consegui fazer a primeira viagem de avião com os meus filhos após o divórcio, nós fomos pra Vitória, né? E foi muito incrível, porque a gente passou muito sufoco, que vocês nem imaginam, financeiramente falando. Aí fui eu, meu filho, a namorada do meu filho e a minha filha, nós 4. Aí a gente foi pra Vitória, Espírito Santo. Quando a gente desembarcou lá, eu falei, galera, aí na escada rolante, mamãe vai fazer um videozinho, mandar no Mulheres, né? E eu falei, galera, olha aqui que lindo, tô descendo no aeroporto com os meus amores, porque há um ano atrás eu tava muito ferrada com os detalhes lá tal, que não vou entrar no mérito agora, porque vocês já me fizeram me emocionar demais. E hoje eu tô aqui viajando de avião, tô falando isso pra esfregar na tua cara? Não! Pra dizer que se eu conseguir, você também consegue. Pra dizer que você não desista. E pá. Agora eu vou, porque minha amiga tá me esperando na casa dela, com queijos e vinhos, tal, boa noite e tal. Beleza. Fui pra casa da minha amiga tava esperando a gente no aeroporto. Fui pra casa da minha amiga. A gente tomou algumas garrafas de vinho. Algumas, não vai Algumas que a gente citar tava números. Com cedo. Não, a gente tava com sede. Ela até se sede. enrolou ali pra justificar, Ai, meu né? Deus, nem fale. Que era sede, era sede. Não, e pensa naquelas amigas assim, que abre a adega, tem vinho francês, tem vinho não sei o que. Vamos experimentar só mais esse. Eu digo, misericórdia, eu não preciso ser, eu tenho amigas. Estou precisando dessas amizades com essa adega. Se você aí quer ser a minha amiga com essa adega, me mande uma DM. Sem interesse Não, nenhum. hoje eu fui taxada de debochada, interesseira. Qual vai ser a próxima? Vai sair sem moral, né, Júlia? Não viu o elogio até agora? Calma, já vou resolver isso pra você. Deixa eu só terminar a minha história. Aí, meu bem, vamos lá, tomamos tudo e mais um pouco, tal. No dia seguinte, levantamos, tomamos nosso café da manhã e fomos pra um bar pé na areia, né? Ai, que delícia. Quando eu tava lá de... Chique, lugar chique. Nossa, eu nunca tinha ido num bar pé na areia chique, porque eu vou nos ralé, né? Eu sou daquela Bar, do né? litrão, entendeu? Mas lá não, era muito fino, assim. Tanto que meus filhos falaram, mãe, como que a gente vai pagar isso? Eu falei, confia, né? Confia. Vai dar tudo certo. A mãe tem cartão de crédito. A gente parcela. Depois tiver. Deixa quieto. Aí, menina, eu peguei meu celular, meu filho me criticou, né? Falei, o que vai olhar o celular? Eu falei, deixa eu só ver, né, alguma coisa no Mulheres. Aí eu comecei a chorar. E meus filhos, por que você tá chorando? E eu não conseguia falar. Ali minha filha que não me deixa mentir. Eu comecei a chorar, eu falei, sabe aquele vídeo de ontem que a mamãe postou dizendo que a gente conseguiu, que a gente tava viajando de avião de novo? Agora que ficou arrepiada. E que você me debochou, né? O André, meu filho, Maria Vitória. Que você me debochou, eu falei, leia isso, porque eu não consigo ler, leia. Era uma mulher me dizendo, hoje eu acordei com a certeza de que eu ia acabar com a minha vida. Nossa. Eu acordei com isso. Mas antes, eu resolvi dar uma olhada no meu Instagram. E eu me deparo com você, feliz com seus filhos, contando pelo que você passou. E eu vi que eu também vou conseguir. Muito obrigada, porque eu vou ficar viva por tua causa. Isso não tem preço, gente. Sim. É sobre isso, entendeu? É sobre não ser contrapeso no mundo. É sobre ter uma missão. Cheio de erros, cheio de defeito, faço um monte de besteira, falo um monte de bobiça. Mas quem não faz? Quem Adoro não, beber. faz parte da gente, né? Adoro Não, beber. e antes dela começar a falar, eu já fiquei arrepiada. Você vê que incrível, eu já sabia que... E assim, essa é uma, né? Tem outras. Mas essa me marcou porque, para algumas pessoas, poderia parecer que eu estava me exibindo. Uhum. E não é isso, gente. Eu jamais faria uma coisa dessas. Né? Mas o recado chegou para ela. Porque é isso que eu digo, amor. Os recados chegam até pelo videozinho da internet. Uhum. Entende? Porque a gente nunca sabe de que maneira a gente atinge o outro. Então, por isso, eu sempre... eu saio de casa, às vezes eu tô arrasada. Quando as pessoas me encontram, elas estão esperando a minha gargalhada exagerada, elas estão esperando as minhas brincadeiras, e às vezes eu não tenho para dar.
Mas eu coloco a minha dor no bolso porque quantas outras pessoas eu estou curando? E quando eu curo o outro, eu estou sendo curada. Sim. Eu estou recebendo. E que bom que eu tenho mais para dar do que para receber. No bom sentido da coisa, no mal também. Pare com essas brincadeiras gostosas. Adoro, eu sou uma pessoa que transborda malícia. Eu transbordo malícia, eu adoro, eu vejo besteira em tudo, eu vejo baixaria em tudo. Às vezes eu tenho que me conter, porque eu tô em certos ambientes que eu não posso. É aquela música, é um quê de maldade? Aquela música? Tem um pagodinho que eu depois vou te mandar, que acho que é a sua cara. Um P de pecado. Ai, Não gente, é da eu minha época. Um P de pecado. Eu vejo baixaria em tudo, Que a gente. Eu gente- não sei, a minha mente, Mas ela é é a um pouco forma- promíscua. Não, é a forma feliz Eu me de identifico, a gente ver. é feliz assim. É tão Tá bom vendo? fazer uma piadinha de duplo sentido. aqui. Isso. E eu sempre sou repreendida, sabe? Ah, Pela minha irmã, que é uma pessoa muito corretinha, assim, que não fala bobice. Não pode, irmã, não pode. Não, Não, viu? não pode repreender. Annelise, tu é educadora parental, tu não pode falar bobiça. Eu não, eu educo as mulheres depois de separado. Já pensou? Eu tenho que falar bobiça pra elas. Eu sou jornalista, então tenho direito Tem que arrancar uns sorrisos. de fala. Eu adoro uma bobiça. Pronto, falei. Mas depois que bebe, então... mas- Será que Segura. colocar espumante aqui ao invés de água pode ser por Não. isso? Mas Ó, vamos agora colocar na mais próxima. uma difamação. Ela Não. tá dizendo que a gente adultera a água do jardim dela. Não, na verdade é que vocês poderiam me deixar ainda mais feliz com Não, se espumante a gente aqui. soubesse, a gente tinha colocado uísque. Whisky só se for o honey. Olha lá, produção, Vixe. providencia. Já sabe a pra exigência pra próxima vez. ó. Isso. E pode ser aqueles queijo fedido, também gosto. Nossa, um beijinho. Ai, senhor, que delícia estar aqui com vocês. Eu ia até te perguntar qual foi a história que mais te marcou, mas depois que você chorou contando essa Essa- história, eu até É nem bem perguntei. impactante. né? Eu já ouvi muitas histórias, muitas. Nesses 2 anos de mulheres, eu escutei coisas que até Deus duvida, sabe? Mas eu acho que essa eu nunca vou esquecer, porque eu mostrando que estava num auge de um momento que para mim era incrível, eu só estava indo até a linha do Espírito Santo, mas para mim estava sendo incrível, né? E aí A pessoa vê que ela também pode, Que ela né? também pode. Eu também É posso. isso. Mas eu já ouvi muita coisa e ouço todos os dias, ouço em sala de aula, aluno me chama para conversar e me fala coisas que eu nem imagino. Aqueles serizinhos que têm idade para ser meus filhos estão sentadinhos ali com dores inimagináveis, tá? E olham para a prof da universidade e por algum motivo, alguma coisa estala no coraçãozinho deles. E eles me chamam para me contar cada história, para me pedir cada socorro, que eu digo, Deus do céu, que eu sou teu instrumento, homem de Deus, mas me dá força. E é por isso que eu não tenho medo do Dá meu força, futuro. que se me der uma arma... Se me der uma arma, meu réu primário vai pros beleléu. Mas é por isso que eu não tenho medo do futuro, entendeu? Trabalho feito uma ordinária, pago faculdade de filho, plano de saúde, Dandas tem medo? Não, porque eu sei que eu nunca vou deixar de ter o que eu preciso para cuidar dos meus, para que eu possa continuar tendo força para cuidar dos outros. Porque, lógico que primeiro eu vou olhar para os meus filhos. Sim. São as pessoas que cujas almas me foram entregues e dito, vai gata, faça um bom trabalho. Entendeu? Então, eu não posso falhar com os meus filhos. Não adianta eu fazer lindo, bonito com meus alunos, com as minhas seguidoras e falhar com as almas que me foram entregues. Não posso fazer isso. Entendeu? Então eu tenho certeza que nunca vai faltar nada. Às vezes tem gente que vira pra mim, ai, você podia estar ganhando horrores com esses 18 mil seguidores. Gente, não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. É levar voz. Levar alento. É isso. E a professora, né, tem um pouco disso, né? Porque tem meus filhos, né? Aquilo que me foi dado, né? Mas acolhe os alunos como se fossem os seus filhos também, né? Então sente. Eu acolho. Eu ali acolho a dor. assim, eu brigo com eles, né? É, Porque mãe. eu digo pra eles, se vocês me dão o direito de ouvir seu chororô, Vai ouvir vocês- sermão. agora você vai tomar bronca também, tá? Agora tu vai ouvir, senta a bunda aqui e vai ouvir.
né? Faço cada coisa que depois eu penso, Danda, você não pode fazer isso. Lasco, se eles sabem que eu sou assim. Tá feito, deve ter mudado alguma coisa, né, do que precisava ouvir. Falando em mudança, o que você precisou deixar pra trás pra ser a pessoa que você é hoje, essa pessoa magnífica? Oh, amor. Você pode até me difamar, mas eu não sou desse jeito. Então eu vou te elogiar. Hashtag já te amo. Eu precisei deixar pra trás, gata, desde o financeiro até questões, amores familiares. Financeiro, eu abri mão da minha casa, eu abri mão do meu patrimônio. Não vou falar muito sobre isso, porque eu sou monitorada o tempo todo. Eu não tenho tornozeleira, não é isso. Será? Não tenho. Podem mostrar o pé. A calça laranja. As laranjas também, tá? Eu não tenho tornozeleira. Vai que tá no outro pé. Meu Deus do céu! Aqui, ó. A calça laranja. Tá. Não era pra mostrar que eu tirei o sapato, né? Bom, já foi. Já foi. Vamos vender o seu pack de pé na internet agora. Já era. Ouvi dizer. Diz que no OnlyFans a gente ganha uma graninha. Ganha dinheiro, já ouvi falar também. Eu gosto de dinheiro. Mas eu deixei minha casa. É o reembolso pela caneca. O pack de pé. Epa, ganhei. Eu deixei minha casa, uma casa dos sonhos que nós construímos. Pelo menos eu tenho meu teto com os meus filhos. Eu sei que eu nunca vou estar na rua. Meu teto é meu. Perdemos, eu e minhas crias, por um período, parte da nossa sanidade mental, mas já estamos quase 100%. Familiares, porque em 21 anos você incorpora o familiar do outro também, que nunca mais ligaram para saber se os meus filhos estão vivos, se meus filhos precisam de alguma coisa. Então, os meus filhos deixaram de ter um lado paterno, porque no meio do divórcio, as pessoas decidiram que a mãe e seus filhos não tinham mais valor. Então, eu perdi muita coisa. Muita coisa. Mas é o preço de uma escolha. Eu não estou dizendo que todas as separações são assim. Não estou dizendo, tá? A minha realmente teve muitas dores. É o preço de uma escolha, como eu dizia. E eu sempre digo para as mulheres, muito bom que você fez essa pergunta, que me remete a outra fala muito comum minha. Quando você faz uma escolha, você tem consequências. Então, assim, se você escolhe permanecer na zona de conforto desconfortável do qual nós já falamos, você vai ter dores ali dentro. Renúncias. Se você escolhe caminhar, você vai ter dores nessa caminhada e renúncias. Escolha que dor você está disposta a sentir. Eu não me arrependo. Apesar de tudo que eu vivi, que não foi pouco, que vocês nem sonham tanto que vivemos, eu vou dizer pra você, eu tenho um único arrependimento. Não ter separado antes. Eu devia ter separado antes. Ela vai criar a liga das divorciadas daqui a pouco. Mas eu acho difícil ela ter ouvido de alguma mulher que se arrependeu de ter separado. Nenhuma. Muito raro. Nenhuma. Eu ouço de homens que querem tentar reconstruir com as mulheres. Sim. Eu não ouço mulheres que querem tentar reconstruir com os homens. Sim. Teve até um paquera que eu tava esses tempos, que eu falei, e aí, tal, não sei o quê. Não, eu tava conversando com a minha ex-esposa, falei, tava conversando sobre, dele, eu não sei, tá passando na minha cabeça, falei, já entendi, tá querendo tentar? Dele, tô. Eu falei, então tá, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tô saindo de cena, né? Era só um conversante. Não era nem ficante. Falei, vou sair de cena, mas vou te falar, não vai dar certo. Não vai, me cristal quebrado, né? Falei, não vai dar certo. E não estou desejando que não dê certo. Não é isso, meu bem. Não vai dar certo. Por quê? Quando vocês não tinham dores e tinham tudo para dar certo, fazer uma história, não deu. Agora que tem dor, já é Elvis, meu bem. Não vai rolar. Aí passou uns meses, aí recentemente ele mandou uma mensagem, oi, como é que você tá? Eu falei, tô ótimo, e você? Tô ótimo também. E aí, deu certo a tua tentativa? Dele deu, eu falei, jura? Vou ter que dar o braço a torcer? Deu, viramos bons amigos. Falei, tá. Voltou a ser conversante. Não. Eu sou uma pessoa muito chata. Deu, já era, perdeu a chance. Não, pra mim, assim, eu caminho, eu não olho pra trás. Tá vendo, homens?
Ela é bem exigente, hein? Não, eu sou. Não pode conversar com a ex pra Não, conquistar ela. pra isso não, né? Não, Pode conversar então. sobre outros assuntos, entendeu? Não olhe pra trás, é a dica do dia. Eu não olho pra trás. Se você me perguntar como é que tá meu coração hoje, tá um pouco quebrado. Mas eu não olho pra trás. Minha amiga pediu ontem, não tem jeito? Falei, não, quebrou meu coração, eu vou entregar pra ele de novo, por quê? É outro, né? Não é o ex-marido. Vou entregar de novo pra quê, meu amor? Tanta gente maravilhosa pra atravessar meu caminho ainda. Tem tanta gente que eu vou conhecer. Sem perca de tempo. Exato! Gente, quantas pessoas eu tenho pra conhecer nesse mundão de meu Deus ainda? Quanta gente pra atravessar meu caminho? Eu vou me prender em quem me magoou? Pra quê? Só se eu quero ser magoada de novo. Ai, Danda, mas você não tem sentimento. Lógico que eu tenho. Lógico que eu choro. Lógico que eu fico triste. Chorou aqui, inclusive. Chorei aqui, inclusive, exatamente. Eu chorei junto um pouquinho ali também. Lógico que eu sinto saudades. Só que eu sinto saudade das coisas boas que a gente viveu. E a dor que me causou. Não pode esquecer, né? Entendeu? Ai, que rancorosa. Não, porque eu não tenho raiva. Objetiva. Às vezes eu tenho. Tem dia que eu penso, ai, que se atravessar no meu... Não, minha caneca não. Se atravessar no meu caminho, arrebenta a fuça. Mas assim... Eu acho que você só escolheu você mesma. É isso, amor. Cara, eu não posso deixar que vocês me desrespeitem. Vocês. Ela não, ela é uma bênção. Eu não posso deixar que alguém me desrespeite. Não é só sobre um homem. Sim. Não é. É sobre qualquer ser humano. Eu não posso deixar uma coisa que eu ensino em sala de aula, que uma das disciplinas que eu te comentei é comunicação organizacional, né? E também quando eu falo nas empresas sobre assédio moral. Eu não posso deixar que um chefe venha gritar comigo. Antigamente tinha uma fala assim, não grita comigo que eu não sou seu empregado. Quer dizer, então que o empregado pode gritar? É verdade. Que asneira, entendeu? Então assim, eu tenho que me respeitar. Sim. Eu não posso admitir. Ela é minha chefe, ele é meu chefe, digamos, tá numa hierarquia dentro da empresa acima de mim, ok. Vai, né, delimitar algumas questões, orientar algumas questões, porém, não pode gritar comigo, não pode me desrespeitar. Tá acabando o nosso tempo já? Danda. Ah, não! A gente para com isso, vocês estão cerceando a minha fala. Vamos ter que marcar um... Estão querendo nos calar. É, gata. Um sextou, um sabadou, pra continuar nossa conversa. Vai ser daqui direto pro bar. Né? Fechou? Já tá marcado. Agradecemos, então, imensamente. Foi muito divertido o papo, foi muito bacana. E para as mulheres que estão aí pensando em separar, pensando nas suas dores, assista o episódio completo. Acho que teremos alguns cortes aí no Instagram, então vamos deixar esse recado para você. Mulher que está precisando de ajuda, a professora Danda Coelho aqui tem o Instagram Mulheres, Cuidando de Mulheres, pode mandar uma mensagem, assistam os vídeos delas, então se sintam acolhidas, que é uma dor que você está passando, também pode ser de outra mulher que já viveu, que está lá um depoimento, então se ajudem, participem disso, se valorizem, se respeitem. Danda, muito obrigada pela sua participação. Assim, foi maravilhoso. Júlia, nós obrigada. amamos. Eu também amei. Pena que calaram a nossa voz nesse momento, amiga, porque eu queria falar muito mais. Mas muito obrigada. Realmente incrível, eu me senti acolhida também. E é isso. Mulheres cuidando de mulheres para que a gente possa estar cada vez mais forte, cada vez mais feliz e conquistando tudo que a gente merece. E bola pra frente. Tchau, tchau.